Olá a todos. Hoje o negócio vai ficar quente aqui. A gente vai continuar falando sobre este livro aqui, ó, Conspiração do Gênesis 6, como as sociedades secretas e os descendentes dos gigantes planejam escravizar a humanidade. E o assunto, ele parece muito louco, mas a conclusão, ela é interessante, ok? Então é o seguinte, ele vai falar aqui sobre o fenômeno alien. O fenômeno alien é basicamente a conclusão, já vou contar aqui no início. A conclusão é o seguinte, o fenômeno alien é exatamente igualzinho aos contos das fadinhas da antiguidade. Antigamente, a gente vai ver aqui, os Nephilims, os monstrinhos que tem por aí, os demônios, certo? Eles contavam histórias para os incautos, para os ignorantes, das fadas, certo? As fadas, etc. Tal. E agora é o fenômeno alien. É simplesmente assim, o povo tem até uma massa de pessoas ignorantes que acreditam em qualquer coisa, certo? Então, lá atrás, essa massa acreditava em fadinhas e hoje em dia acredita em aliens. É só isso a diferença, mas a gente vai ver aqui porque é interessante. Vamos lá. Então é o seguinte, que existem objetos que voam, a gente sabe porque está na Bíblia, certo? Tá lá, se não me engano, em Ezequiel, tem algumas passagens bíblicas que mostram as carruagens, certo? O pessoal chama de chariots, que são as carruagens onde os anjos se movimentam, etc. Tal. Alguém vai falar, Afonso, de novo, vou repetir aqui, os anjos têm asas, eles vão com as asas deles. Pessoal, todo mundo aqui tem perna e todo mundo usa automóvel, todo mundo usa ônibus, todo mundo usa metrô, todo mundo usa avião e etc. Tal. Transportes, meios de transportes, ok? Os anjos também, eles têm asas, mas eles não ficam por aí batendo asinha para todo mundo ver, ok? Tem as chariots, que são alguns objetos que voam. O pessoal chama de disco voador, etc. Tal. Isso aqui, ó, eu peguei lá no site do autor do livro, para começar aqui a história, e você vê como se fosse pessoas, aqui no caso, certo? Em cima de uma nuvem. Né? Cada um tem uma visão diferente, mas sim, existem objetos que voam, certo? Pois bem. As pessoas pensam assim, quando tiver o arrebatamento final, quando vier o Messias efetivamente, e ele for arrebatar os eleitos, o pessoal pensa que vai vir um monte de anjo, o anjo vai pegar um por um pelo braço. Não, tá? Não vai ser assim. Vão vir basicamente as carruagens que vão buscar, as carruagens que o pessoal chama de disco voador hoje em dia, que vão buscar os eleitos e tudo mais. Mas tudo bem, isso é outro ponto, outra história, outro momento, ok? Vamos lá, tem vários estudos sobre isso. Então é o seguinte, antes da gente começar, vou fazer a divulgação aqui, ó. Neste mês a gente está fazendo este curso aqui, ó. Vai estar pronto essa semana, Casamento Bíblico nível 1, Conquistando a Força da Harmonia. Vai ser um curso interessante, vai estar só na área de membros, certo? Vai estar nesta área de membros de curso aqui, e depois eu vou colocar na área de membros do canal Casamento de Verdade, mas lá eu só vou colocar sobre coisas de casamento, então só vai ter esse curso lá. Na área de membros, aqui você paga $7 por mês, você tem acesso a todos esses cursos aqui durante o mês, estes e mais estes aqui todos, certo? E todo mês tem um curso novo e tem esse valor aqui, $7 por mês, ok? Pois bem, dito isso, quem tiver interesse, link abaixo. Vamos lá. Olha só, fenômeno alien. Babilônia era uma taça de ouro nas mãos de Yahweh, e ele embebedou toda a terra. As nações beberam seu vinho, portanto agora eles enlouqueceram. Jeremias capítulo 51, versículo 7. A mesma coisa nos dias de hoje, certo? As pessoas estão bebendo dessa taça e elas estão ficando o quê? Elas estão enlouquecendo. Bom, a gente vê cada vez mais as pessoas más falando abertamente o que eles estão fazendo. Só trouxa não conseguiu perceber ainda. Não é demais. Vai vendo. Esses esquemas diabólicos de engano não estariam completos a menos que confundissem e manipulassem totalmente a mente moderna com delírios fantásticos. Delírios. Da mesma forma que a gente olha para o passado e fala o seguinte, nossa, como é que esses caras acreditavam em fadas do dente, etc, tal, que delírio. A gente olha para os dias de hoje assim, o pessoal acredita em alien, Pois é, que delírio. É a mesma coisa, ok? Pois bem, então que tipo de delírios fantásticos podemos procurar? Pois bem, começamos primeiro com os fenômenos estranhos, a decepção perfeita e da última geração projetada para uma geração dissonante, onde ondas sem precedentes de avistamentos de abduções de OVNIs aumentam exponencialmente a cada poucos anos. Também estamos experimentando ondas crescentes e sem precedentes de literatura e entretenimento promovendo a aceitação de tais noções. Filmes e mais filmes e mais filmes. Nossas atitudes coletivas em uma escala mundial foram alteradas.
dramaticamente nessas questões nos últimos 50 anos. Da mesma forma que os trouxas lá atrás acreditavam em fadas dos dentes por causa das histórias escritas por escritores, nos dias de hoje as pessoas acreditam em Ari por causa de histórias escritas também por escritores e que eles mandam lá pra Hollywood e Hollywood faz filminho, ok? A mesma ideia idiota. Não tem nenhuma evidência de que existam outros planetas com vidas, etc, tal. Até porque a Terra não é exatamente um planeta, né? Ela é um reino. Mas tudo bem. Não existe essas coisas que as pessoas imaginam. Elas só conseguem conceber algo tão estúpido porque elas assistiram na televisão, ok? Se você pegar um cara que não assiste televisão, ele não vai conceber isso. Ele não... Você tá de brincadeira, estou tentando te enganar. É lógico. Mas vamos lá. Olha lá, o disco aqui no caso está abduzindo o figura aqui. Ok. Agora, existem esses discos? Existem. Existem veículos que vão por aí? Existem. Não estou dizendo que não. Existe forma de puxar? Existe. Não estou dizendo que não. O que eu estou dizendo é, isto aqui ou é anjo ou é demônio, ok? Quem está lá dentro ou é anjo ou é demônio. E tem características dos anjos que estão lá dentro, que o pessoal já, vamos dizer assim, identificou, e tem características que contém demônio lá dentro, ok? São diferentes. Então, ou é anjo ou é demônio. Não existe vida em outros planetas fora da Via Láctea e não sei o que. Isso não existe modelo de espaço, ok? É um modelo, é uma ideia, ok? É uma loucura. Vamos lá. Esse tipo de lavagem cerebral continuará até que nossas mentes coletivas estejam completamente preparadas para o engano. Desde o início da era espacial, as opiniões públicas atingiram uma massa crítica e as estatísticas hoje sugerem que mais de 50% agora acreditam que as formas de vida alienígena existem e se relacionam conosco regularmente. Ou seja, elas vêm de outros planetas distantes, de outras galáxias e vêm aqui conversar com as pessoas. Não, eles conversam sim com os governantes e eles são demônios, ok? E esses governantes são dominados por demônios. Ponto. Mas vamos lá. Em menos de uma geração completa, tornamos-nos voluntariamente, as pessoas pagaram ingresso de cinema para ir lá assistir, predispostos a aceitar um encontro formal e inevitável com os seres estranhos de todo o universo, onde então tomaremos nossa cadeira reservada por direito à mesa de governar as espécies galácticas, assim como nas tradição Star Trek ou Babylon 5. Uau, a gente vai ter direitos, Via Láctea e etc tal. Sério, se você falar isso para um matuto do mato, o matuto do mato, sem estudo, vai falar assim, você é estúpido. Sem brincadeira, pessoal. Sério, o pessoal estuda, aprende e cada vez fica mais ignorante. Voltamos ao tempo lá de trás. Vai prestando atenção. Pois bem, tá aí ó, o Star Trek, que o pessoal da bola ama, certo? A gente teve uma série sobre o Star Trek. Esses caras são umas piadas. Os caras se fantasiam de Star Trek. Eles pensam que a Enterprise existe. E eles pensam que se eles usarem a roupa igual dos caras, uma hora vai vir um raio trator e vai, sei lá, puxar eles. Sei lá como é que funciona a mente desses caras, pô. E eu te digo mais, vai aparecer alguém aqui no comentário desses loucos falando o seguinte, ó, Afonso sabe nada, não é raio trator, é não sei o que, etc. Sempre aparece um louco, vai lá. Nem existe raio trator, e nem existe teletransporte, nem existe nada disso nos dias de hoje, e nem vai existir, ponto, ok? Vamos lá. Babylon 5. Gozado, uma coisa característica aqui, além da bola, né? Além da bola, você tem aqui uma coisa característica. Você tem um demônio aqui e um demônio aqui junto com humanos, em tese. Sempre tem um demônio no meio. Ah, Afonso, você tá com preconceito do cara. Pessoal, qual o problema? Dá pra ver claramente, até uns buracos na testa aqui, ó, é o demônio, certo? Aqui também é o demônio. Não tem dúvida nenhuma. Vamos lá. Hollywood tende a apresentar um conjunto de ideias sobre alienígenas, principalmente de que eles fornecerão à humanidade um conhecimento novo, secreto e crescente na tradição de misticismo e uma relação mais próxima e íntima com a força vital universal. As pessoas nem sabem produzir um garfo, nem uma faca, nem um prato para comer. Elas não têm ideia de como crescer um frango e como abater um frango. Elas não têm ideia de como filtrar água. Mas elas estão ansiosas para ter o conhecimento novo e secreto dos aliens. Uau, caramba, hein? Você virar para uma pessoa e falar o seguinte, olha, antes de vir os aliens aí que você acredita, ok? Para te ensinar uma coisa secreta, que tal você sentar a bunda, pegar um livro e aprender a fazer uma faca? Aí você vai lá e faz na prática. Não, isso aí é coisa medieval. É medieval, não, a gente quer coisa nova.
O cara é tão ignorante que não sabe produzir nada e pensa que vai saber muito mais ainda. Bom, estamos prestes a despontar uma nova era de paz e prosperidade. Estamos à beira de um importante salto quântico, dizem esses caras, em nossa evolução. Estamos prestes a se transformar, como a filosofia da nova era gosta de dizer, em vibrar em um plano superior de existência por meio da disciplina da razão sobre o nosso conhecimento explosivo. Sei. Vamos lá. Eles prometem uma era em que as pessoas só se preocuparão em alcançar a iluminação, a imortalidade. Não vai precisar trabalhar nem nada. Fica tranquilo, ok? Vai dar tudo certo. Uma era em que a verdade de Brahma virá do céu e será conduzida pelo futuro Buda, Lord Maitreya. Sei lá o que é esse Lord Maitreya direito aí, mas eu sei que muitas pessoas que seguem o espiritismo têm a tendência a acreditar nessas coisas ridículas. Pessoal, de novo, o pessoal do passado acreditava em fada dos dentes, ok? E nos dias de hoje o pessoal acredita em toda essa baboseira aqui. Pois bem, ou seja, escreveu num livro, o cara foi lá, cobriu o olho, começou a escrever. É um anjo falando com ele. Com certeza, vai vendo. Em outras palavras, experimentaremos nosso triunfo final sobre o conhecimento obtido no Éden por Adão e Eva, diz esses caras, quando comeram da árvore da gnose. Essas mensagens alienígenas exalam misticismo e doutrina da nova era. Somos levados a acreditar que entendemos mal a comissão iluminada de Yahusha. O pessoal vai falar, não, Yahusha, não, ele faz outra coisa na Terra, não tem nada a ver, vocês entenderam tudo errado, eles vão dizer. Bom, aí é o Astra Sharon. Uau, caramba, hein? Doido, cara. Bom, tem gente que acredita nessas coisas, pessoal. Fada dos dentes, Astra Sharon, Papai Noel, ok? Tudo demônio. Vamos lá. Eles professam que Yahusha estava apenas à frente de seu tempo, eles dizem, enviado como um guia para o nosso destino, que ele já havia alcançado o dom de aproveitar o poder do conhecimento como um exemplo para o mundo e que ele não estava professando ser o Messias e filho do Criador Yahweh. Eles vão dizer isso, ok? Isso é coisa, de novo, as pessoas ignorantes acreditam em tudo. Então vamos lá. Os gnósticos tentam nos levar a acreditar que a chamada mensagem conjunta dos essênios de Yahusha e João Batista era para proclamar que todos evoluiriam para deuses, uma vez que apreendessem e dominassem os segredos místicos, lembrados como o caminho, assim como eles fizeram. Pois bem, tem muitas pessoas que usam esse termo aqui, o caminho, certo? Esse termo caminho vem dos essênios. E os essênios, eu não vou pular e ler lá o parte dos essênios para vocês, porque tem coisas no meio que a gente precisa entender para chegar lá e entender exatamente o que são esses essênios aí, porque é complicado, certo? Então vamos parte por parte, vamos colocando um pé por vez. E eu tô lendo o livro com vocês, não cheguei até o final, não tô nem sabendo o que é dos essênios ainda, ok? Só tô curioso aqui, mas eu tô tendo paciência porque eu já entendi que esse livro aqui tem algumas coisas que é bom você saber antes, para que eu possa explicar para vocês, certo? Pois bem, esses segredos místicos do universo são o que os alienígenas, anjos, estão aqui para fornecer à humanidade, claro, assim como forneceram conhecimento ilícito dos céus aos descendentes de Caim. Tudo isso, é claro, é afirmado em um ambiente muito educado e politicamente correto. Eles são muito educados. Uma linguagem fina, fala mansa. Quem não acredita no fala mansa, não é? Os caras vão lá com aquela fala mansa, etc. Você tá de brincadeira, meu. Meu, falou baixinho comigo. Pessoal, eu não acredito nessas coisas. Tipo assim, não é o tom de voz que vai falar o que eu acredito ou não. Eu vou analisar a informação. Só que os fala mansa, eles falam de um jeito que as pessoas ficam assim, nossa, como ele é calmo, como não sei o que, nossa, não sei o que. E as pessoas acreditam. Pessoal, avalie a informação. E detalhe, tem vários pontos de vista. Este aqui é um ponto de vista. As pessoas estão aí reclamando assim, ai, o Afonso tá falando aqui, tem alguns pontos de vista que o cara coloca aqui, que é o ponto de vista do Alcorão. Pessoal, de novo, vou falar aqui. Teve um inscrito que colocou um ponto, ele falou assim, ó, olha que interessante, ele falou assim, Afonso islamizante, dos mesmos criadores de Afonso judaizante, em breves no cinema. Bom, o pessoal vivia falando assim, que eu era o judaizante. Pegava a Bíblia aqui, pegava o Novo Testamento, sou judaizante, vai vendo. Aí agora não, agora eu faço um comentário de um livro que fala sobre um trecho do Corão. Ah, o cara tá apoiando o Islã. Você tá de brincadeira comigo, né, meu? Vamos lá.
Tudo isso, é claro, é afirmado em um ambiente então muito educado e politicamente correto, mas entenda que essa ainda é a doutrina dissonante do anticristo, patrocinada por anjos caídos, que nega que Yahushua é o Messias, certo? Porque esses caras, eles não gostam de saber que Yahushua é o Messias, porque já está escrito no final, lá em Apocalipse, livro das Revelações, o que vai acontecer com todo mundo, certo? E eles não gostam muito dessa história. Pois bem, vamos lá. Outra mensagem subjacente que ressoa em nosso futuro, cheia de alienígenas em nosso destino, é a Síndrome de Babel, que é mais um método para globalizar povos díspares em uma entidade. Este é um futuro que está profetizado, que a humanidade será unida, falando a uma voz, vivendo sob um governo e uma religião, centrado em uma força vital universal. Tudo na tradição de guerra nas estrelas e Torre de Babel, que será substituída por a religião luciferiana assim que o anticristo assumir o poder. A religião do tempo do fim será dividida em dois segmentos distintos, assim como a tribulação é dividida em duas partes. Primeiro haverá a falsa religião da Babilônia, que une o mundo. Na última metade, ela será substituída pelo anticristo, que será revelado ao povo como Messias. Enquanto isso, Lúcifer, o capeta, será revelado como um deus emancipador da luz e do conhecimento, como já muitas dessas entidades falam, certo? Tudo isso será um local oportunista para o Nimrod moderno acenar com um punho para Yahweh em completa rebelião, para escalar o zigurate da tecnologia e do conhecimento, para travar a batalha contra o que eles chamam de opressor, certo? Adonai, assim como Nimrod de Babel havia ameaçado fazer. A Escritura diz, abre aspas, ele, o anticristo, cresceu até alcançar o exército dos céus e jogou algumas das hostes estreladas no chão e os pisou. Daniel, capítulo 8, versículo 10. Uau! Tipo assim, vai ter algum sucesso aí durante um período. Vai ser um negócio terrível. O mundo será levado a uma guerra galáctica por meio desse engano alienígena. Contos perturbadores do fenômeno de abdução ecoam antigos encontros com anjos caídos, demônios e formas de Nephilim. As vítimas das abduções geralmente ficam paralisadas no início do encontro. Tá aí os cabeça chata aí com os olhos de sapo, de rã, né? Numa figura aí mostrando mais ou menos o que o pessoal acredita ser, né? Bom, os alienígenas são geralmente descritos como seres de pele áspera, lábios finos, pescoços longos e semelhantes a víboras. Semelhantes então aos Néfilins, mas menores em tamanho, certo? Lembre-se de que os anjos possuem qualidades de mudar de forma em nosso reino terreno. Os anjos podiam facilmente alterar seu tamanho e aparência à vontade. Todas essas descrições comuns na maioria das abduções são registros paralelos perfeitos de antigos encontros com anjos caídos, parecidos com aqueles que prometem conhecimento e poder. Deve-se notar que esses antigos anjos caídos também prometeram a divindade, como testemunhado pelo que aconteceu no Éden com Eva, Adão e Satanás. Certo? A mesma história sempre se repetindo, se repetindo, se repetindo. Pois bem. Tá aí, ó, os carinha esquisito. Pois bem. Tem outros tipos, né? Tem os mais bonitos, etc. Tal, essas coisas todas. Eles mudam de forma, ok? Pois bem. Mais uma aí. Feioso. Oh, caramba. Mais uma pergunta. Não apenas os encontros alienígenas contemporâneos ecoam antigos encontros com demônios, néfilins e anjos caídos, mas também reflete uma comunhão e um parentesco inexplicável com o povo das fadas, de acordo com Erson. E aí a gente vai entrar no outro ponto, que é interessante. Nos dias de hoje são aliens. Ontem, nos dias de ontem, antigamente eram fadas. Presta atenção. O autor W.Y. Evans Wentz observa que os antigos chamavam os habitantes do outro mundo, né, de deuses, anjos caídos, gênios, jin, demônios, tons e espíritos, que os antigos e modernos celtas chamavam de deuses e fadas. Ok? Aí, a fadinha do dente. Ah, linda. Show de bola. Tem até asa. Coisa linda. Essa aqui, ó. Parece que é um filme. Fada dos dentes, ó. Essa aqui o
desenho tá bom, exemplifica bem a altura, né? Olha só que coisa, pode ser grande, pode ser pequeno, não tem coisa, e é uma beleza. Nossa, podríssimo. Vamos lá, aí ó, vamos trocar isso aqui, meu. Muitos dos alienígenas, de acordo com Essons, retratam um parentesco assustador à semelhança de goblins, gnomos da mitologia das fadas. Goblins e trolls foram descritos com olhos como carvões brilhantes. Somente nas lendas nórdicas, alguns povos das fadas eram conhecidos por serem altos e nobres, ou seja, tem diferenças. Na maioria das outras lendas, o povo das fadas eram pequenos seres travessos e malignos. Trolls, goblins, gnomos e outras criaturas semelhantes vêm em muitos tamanhos diferentes. Eles têm rostos grotescos e carnudos e são muito peludos em geral. Aí um desses aí, um desenho que o pessoal acredita aí. Pois bem, mais um aí, troll, no caso, ok. No sequestro alienígena de 1954, que ocorreu em Chicxero, das Três Torres, Venezuela, 3 testemunhas descreveram os alienígenas como seres peludos e parecidos com anões. Em 1955, em Hopkinsville, Kentucky, 5 seres minúsculos parecidos com duendes, com pele enrugada e olhos e orelhas grandes, foram testemunhados também. Lembre-se, orelha pontuda, ok? Um padrão, ok? Aí um Goblin aí do Senhor dos Anéis, não, acho que é do Harry Potter esse aqui. Harry Potter. E aí o Peter Pan com a orelhinha dele clássica, junto com a fadinha, ok? Pois bem, todo mundo leva as crianças para assistir isso, não tem problema, né? Este aqui é o St. Patrick, que as pessoas celebram nos Estados Unidos o dia do St. Patrick. Vai vendo. E aí a gente continua. Ó. A maioria dos relatos documentados descreve alienígenas famosos conhecidos hoje como os cinzas. As fadas que sequestravam crianças eram conhecidas como vizinhos cinzentos pelos brilhantes de Shoutland. Essas fadas eram criaturas pequenas, cinzentas, parecidas com goblins ou troll. Ou seja, hoje o pessoal fala assim, abdução, né? O alienígena veio e abduziu. Antigamente era a fada pegou a criança, certo? Como é que funciona o Peter Pan? Como é que funciona lá o Peter Pan? A fadinha vai lá com o Peter Pan, joga um pozinho nas crianças, elas saem voando pela janela, ok? Antigamente era assim que eles contavam a história. Hoje em dia é um raio trator lá, puxa a pessoa de um OVNI. A história, se você for ver, o fato é o mesmo. A criança sai dali, ou a pessoa jovem, e vai embora. E detalhe, uma coisa curiosa, nem as fadas, nem as abduções de hoje em dia são feitas com velhos. São pessoas mais jovens, ok? Essas fadas mitológicas eram uma concepção celta para descrever pessoas pequenas que podem se tornar invisíveis e que eram temidos sequestradores de crianças, principalmente. Basta ler a descrição de um rapto de fadas. Vamos ver. Olha só, abre aspas. E muitos foram levados pelos ditos espíritos por uma quinzena ou mês juntos, sendo carregados com eles em carruagens pelo ar. Carruagens pelo ar. Por colinas e vales, rochas e precipícios, até que finalmente eles foram encontrados, deitados em alguma campina ou montanha, sem seus sentidos. Muito parecido com a abdução de hoje, não é? Ok. Olha só, de novo, foram carregados por carruagens pelo ar e depois foram encontrados o quê? Sem saber o que aconteceu. Outro encontro de mais de 100 anos atrás, testemunhado por David Williams, de North Wales, incluiu um veículo brilhante, parecido com um meteoro que voou e foi seguido por um anel de fogo. Pequenos seres parecidos com fadas que dançavam ao som de músicas, todos enquanto rodeados por luzes brilhantes. Parece muito com os OVNIs em encontro com alienígenas para o autor, ele diz aqui. Agora vamos a um ponto. Hoje em dia, os incautos acreditam em aliens. Antigamente, os mesmos incautos acreditavam em fadas. Hoje em dia, as pessoas olham para trás e falam assim, como é que alguém acreditava em fadas? Certo? Só que, a gente fica olhando aqui e as pessoas acreditam em alien. Que coisa, é muito parecido, né? Pois bem, as abduções alienígenas têm parentesco familiar com o povo das fadas e as abduções por fadas. Por exemplo, Cassandra Erson observa que as fadas precisam se reproduzir com os humanos. Oh, que coisa! Aparentemente como os alienígenas
fazem. As fadas nunca abduzem velhos, apenas bebês, rapazes e moças, como os alienígenas também fazem. De maneira semelhante às abduções por alienígenas, as mentes das vítimas permanecem vazias do que aconteceu e do que foi dito por ela durante as abduções por fadas. Né? A fadinha, ó, aqui, todo mundo sabe que tem essa orelha pontuda. Tem um vídeo aqui no canal que fala assim, sobre a mulher perfeita da ciência, onde eles falam que a mulher perfeita tem que ter orelha pontuda. Sei. Tipo assim, isso é ciência. O que muda? Mostra pra mim, qual foi a modelagem para mostrar que a orelha pontuda funciona melhor que a orelha normal? Não importa. Pessoal, tá tudo infiltrado em todo quanto é lugar. Você não acredita? Tranquilo. Eu penso assim, ó, tem coisas que são produtivas. Você quer fazer um curso, por exemplo, superior, vai fazer uma engenharia. Vai aprender a construir um carro, um motor, etc. Tal. A maior parte do que tem nas faculdades é bobagem, ok? É bobagem. As pessoas vão lá só para dizer que tem um nível superior e para, no caso, ser preso não ir para uma prisão comum. Eu acho que é por isso, porque não tem outra justificativa. As pessoas vêm lá aprender tanta porcaria, certo? Mas vamos lá, vou continuar aqui. Os goblins, elfos, trolls e gnomos são conhecidos na mitologia como seres descritos como cinzas. Eles têm peles cinzas e enormes cabeças ovais, olhos pequenos e amendoados e membros finos. E eles estão ansiosos para cruzar, ter relação, ok, com humanos, para modificar e atualizar sua composição genética para que possam continuar a sobreviver. Novamente, esta é uma descrição assustadoramente precisa das descrições atuais de alienígenas modernos, bem como das criações modernas de Hollywood, como Asgard, da série Stargate, que eu não assisti, mas ele está comentando aqui. Aí isso aí parece que é o tal do Asgard da série, esse boneco aí esquisito, né? Aparentemente está precisando aí de alguma coisa genética para conseguir sobreviver. Afinal de contas parece que ele vai cair a qualquer momento, né? Bom, Janet Bord concluiu que as abduções de fadas, parece absurdo, né, falar de fadas, né? Só que é tão ridículo quanto falar de alien, é a mesma coisa, fada, alien, tudo a mesma coisa, certo? Os incautos acreditavam em fadas, hoje os incautos acreditam em alien, é a mesma coisa. Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, tudo isso aí. Então, conclui que abduções de fadas utilizaram a mesma afirmação feita por alienígenas hoje, segundo a qual eles precisam se acasalar com humanos porque precisam de uma injeção de novos genes para reforçar sua composição genética enfraquecida. A manipulação do gene por meio da eugenia foi a mesma apostasia empreendida pelos caras do bigodinho, que eu posso falar, aqueles caras da Alemanha, você sabe? E pelo projeto Newman, assim como pelo movimento de extrema esquerda dos liberais, os progressistas, que até hoje estão por aí, certo? Cujas doutrinas dominaram as primeiras 4 décadas do século XX, mas morreu de morte súbita após a Segunda Guerra Mundial e a queda daquele negócio do bigodinho, certo? O nazismo, e a ascensão do comunismo, certo? Mas eles faziam isso lá no início de 1900, o pessoal, os liberais, né, que sempre apoiaram muito a ciência, criaram um movimento eugênico e tinham muitas revistas de eugenia. No Brasil também teve muitas revistas, a gente já falou sobre isso nesse canal aqui, certo? O quanto a ciência apoiou e apoia, de certa forma, a eugenia. A gente já falou sobre um prêmio Nobel, né, que falou sobre isso de certa forma. Então o que acontece? As pessoas, elas só não falam mais. Elas não colocam no nome da revista científica eugenia, como já fizeram muitas vezes em muitas revistas. Não põe mais, porque eles viram que, tipo assim, a população entendeu o que significa isso e a população não gostou. Então muda o nome, certo? Pois bem. Ele diz assim, cuidado com o ressurgimento do movimento progressista contemporâneo de partidos políticos liberais e modernos, pois os progressistas ainda estão casados com as velhas doutrinas do novo homem, da nova ordem mundial e da Babilônia. Lembre-se também, é assim que pelo menos uma raça Nephilim foi criada nos tempos antigos. Na tradição das fadas, as fadas possuem qualidades de mudar de forma, mesma coisa dos anjos, certo? De acordo com o W.B. Estes, as fadas nem sempre são pequenas e assumem o tamanho ou forma de sua escolha, certo? É isso que diz os contos antigos. Essa habilidade não é uma coincidência. Carril observou que os Tuatha De Danann evoluíram na mitologia de uma raça de gigantes para os pequenos, fadas e duendes, como uma forma de eufemismo e disfarce para sua verdadeira natureza. É minha opinião que esses encontros, opinião do autor,
que esses encontros alienígenas modernos não são nada mais do que encontros demoníacos ou angelicais, criados para refletir as atitudes modernas da humanidade, enquanto nos esforçamos para interpretar nosso lugar no universo. Embora modificados para a tecnologia e seus avanços rápidos, eles são uma imagem finamente esculpida e autoglorificada da ilusão, essa palavra aqui, ilusão, que os anjos caídos estão já entregando, enganando a mente moderna por meio de suas próprias aspirações, assim como fizeram com fadas e doentes com os nossos ancestrais. A mesma história. Os nossos ancestrais acreditaram em fadas duendes, e hoje em dia as pessoas acreditam em alien. É a mesma história, é a mesma bobeira, Só que você vê pessoas de nível, que eles se chamam de nível superior, certo? Acreditando em aliens. E eu olho e falo assim, é a mesma coisa que acreditar em fada, tá correto, tá exatamente correto. O cara tem nível superior e acredita em fada. Ah não, ele acredita em alien, é a mesma coisa, ok? Pois bem, a tecnologia avançada de encontros alienígenas, junto com todos os seus outros mitos atraentes, foi desenvolvida de forma única para enganar os humanos contemporâneos. Este engano mágico e misterioso é um coquetel sedutor e inebriante para a mentalidade moderna, projetado para desviar nosso mundo mais longe de Yahweh e Yahusha, e no mundo universal de Babel e a falsa luz anunciado por religiões orientais, nova era, fraternidades maçônicas, incluindo os ultradiabólicos Illuminati. Portanto, espere que os encontros com alienígenas continuem a aumentar, até que o ímpeto dite um dia maravilhoso, entre aspas, certo? Quando a humanidade for saudada com um primeiro encontro formal de 4º grau. Ok, o pessoal vai bater um papo e tomar café. Vai vendo. Pois bem, a gente para por aqui hoje, certo? Acho que todo mundo conseguiu entender. E no próximo capítulo a gente vai falar sobre a mãe de todas as feitiçarias. Assunto quente, hein? Pois bem. E para finalizar, lembre-se, tá aí a área de membros, link abaixo, custa $7 por mês, tem vários cursos da área de negócios, tem cursos, por exemplo, aqui ó, produção de lenha familiar, sourdough, que é o pão fermentado naturalmente, a parte de ervas, certo? Medicinais, chás, tem aqui de desenvolvimento pessoal, tem esse aqui muito interessante, Aprenda a Vencer a Timidez, foi um curso muito bem avaliado, ok? Networking, que é a parte de negócios, liderança, que é também a parte de desenvolvimento pessoal, Chucrute, Bitkivas, muito bacana, tem vários cursos aí, e neste mês, eu espero que talvez na sexta, ou talvez no pior das hipóteses, início da próxima semana, eu já vou estar colocando lá, disponibilizando o curso Casamento Bíblico nível 1, Conquistando a Força da Harmonia, onde a gente vai discutir o que é um casamento e como os dois, marido e esposa, devem se comportar dentro de um casamento para que ele seja bem sucedido, certo? Bom, pessoal, dito isso, por hoje é isso. Muito obrigado a todos aí pela atenção. Até mais.